Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Carmen e todas as segundas-feiras eu trago aqui, publico aqui no meu canal um vídeo relacionado com espiritualidade, higiene mental e autoconhecimento ou autoconhecimento. E na verdade este vídeo é a última parte de uma série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal acerca deste livro, O Segredo, da Rhonda Byrne. Este é um livro que vai fazer 20 anos. Foi publicado em 2006. Eu li este livro no início da minha jornada de espiritualidade, há mais de 10 anos, que foi quando eu comecei de forma intencional a focar-me no meu autoconhecimento, na minha espiritualidade, a trabalhar na minha espiritualidade e também a criar práticas de higiene mental. E este eu considero um livro como um dos pilares no meu desenvolvimento, da minha expansão, na minha jornada. É um livro muito, muito, muito famoso, disponível em qualquer livraria, disponível em qualquer biblioteca pública, municipal. Eu digo isto porque nos últimos vídeos eu tenho recomendado às pessoas e incentivado as pessoas que assistem o meu livro, o meu vídeo, a adquirirem o livro e, se não conseguirem comprar, a irem até uma biblioteca, requisitarem o livro, principalmente as bibliotecas municipais, as bibliotecas das diferentes cidades, não é? Que são públicas, é isso que eu quero dizer, as bibliotecas públicas que dão acesso de forma gratuita a livros. Normalmente só tens que levar o teu documento de identificação, preencher, não é? Ali a ficha para eles saberem quem é que está a levar o livro e, caso a pessoa não o traga, onde é que o podem ir buscar, não é? Quem é que podem contactar para o reaver. Então eu incentivo sempre as pessoas a lerem, e até porque eu vou partilhando aqui partes do livro, alguns parágrafos ou frases que chamaram mais a minha atenção, mas nada melhor do que sentar e ler o livro. Ok? E também aqui trago algumas partilhas, histórias pessoais, histórias de pessoas que eu conheço, que eu já ouvi, e também os meus comentários de algumas partes do livro. Nesta última parte é a quinta e última parte desta série de vídeos sobre o segredo, sobre o livro Segredo. Eu vou concentrar-me nos 3 últimos capítulos do livro, que é o segredo do mundo, o segredo para si e o segredo para a vida. Estes são os últimos 3 capítulos do livro. Já sabes, parte do princípio que já sabes que é o segredo. Se chegaste aqui de paraquedas, se caíste aqui de paraquedas, eu digo já que o segredo é a lei da atração, ok? Vai até ao meu primeiro vídeo, incentivo a ver os meus primeiros vídeos, na verdade, o primeiro, o segundo e a terceira, a primeira, a segunda e a terceira parte desta série de vídeos que eu tenho postado aqui no YouTube, onde eu conto um bocadinho mais acerca da escritora da Rhonda, como é que ela chegou até este segredo, não é? A lei da atração. Eu falo em todos os vídeos que a importância deste livro para mim é que a Rhonda conseguiu dar, a autora conseguiu dar uma linguagem a uma coisa que ainda era assim meio velada, meio secreta. Pessoas que no, em 2006, não é? Naquela altura, que não, nem foi assim há tanto tempo, mas na altura não se falava assim tão abertamente de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, um, quiçá até de higiene mental, sim, não se falava, não havia muita terminologia, não havia muita linguagem para isso. E o que a autora, o que a Rhonda fez para mim foi trazer para as massas essa linguagem, estas palavras, estas teorias, estes pensamentos, estas formas de ver a vida, que até àquela altura, lá está, era só para algumas pessoas, pessoas que intencionalmente já estavam a fazer este trabalho há muito tempo, e ainda hoje eu estava a refletir sobre isso, que ultimamente tem-se dado um grande enfoque aos coaches, não é? E normalmente as pessoas dizem, mas é o coach do não sei quê, e nananã, eles só querem o vosso dinheiro, nananã. Mas esta profissão já existe há muito tempo. Há pessoas, há coaches que já o fazem desde os anos 70, ok? Vendia, já nem era DVD. Quando saiu, uma parte, quando saiu o livro, ou quando saiu o filme da Rhonda,
que é O Segredo também, que está disponível aqui no YouTube, se vocês quiserem pesquisar e aceder, é grátis aqui no YouTube. Encontram também com legendas em português. Saiu em DVD. Mas há pessoas que trabalham como coaches, não é? De desenvolvimento pessoal ou focados em alguma área da vida específica, que já o faziam nos anos 70, a venderem cassetes VHS. Eu nem sei se tu que me estás a assistir sabes o que é uma cassete VHS. As pessoas que gravavam cassetes e ajudavam os outros a partir aí do seu trabalho de coach. Eu não sei se nessa altura já eram coaches ou não, ou se havia outro nome para eles, mas eram pessoas que ajudavam outras no seu desenvolvimento pessoal, que já faziam o seu caminho há muito tempo e ajudavam outras. E eu acho super legítimo. Ninguém pediu a minha opinião, mas como este é o meu canal, eu posso dar. Mas vamos focar-nos aqui no livro. Começando com O Segredo do Mundo, basicamente, a lei da atração aplicada ao mundo. E eu gosto muito... Ai meu Deus, eu até tenho aqui vários comentários. Eu gosto muito das partilhas da Lisa Nichols ao longo deste livro. Aconselho mais uma vez a lerem. E a Lisa Nichols diz o seguinte: as pessoas têm tendência para olhar para as coisas que desejam e dizer: sim, gosto daquilo, quero aquilo. No entanto, olham para as coisas que não querem e dão-lhes a mesma energia, se não mais, com a ideia de que podem eliminá-las, obliterá-las. Na nossa sociedade, ficamos satisfeitos por lutar contra as coisas. Lutar contra o cancro, lutar contra a pobreza, lutar contra a guerra, lutar contra as drogas, lutar contra o terrorismo, contra a violência. Tendemos a lutar contra tudo aquilo que não queremos, o que na verdade cria mais lutas. Eu percebo o que a Lisa Nichols está aqui a dizer e eu gosto muito da visão da Lisa, até porque ela é uma... Eu sei que ela é autora e ela trabalha muito com a comunidade afro-americana. Ela é afro-americana também. Trabalha muito com não a cultura, a comunidade afro-americana nos Estados Unidos da América. E para mim eu interpreto este parágrafo da Lisa como se o foco é trabalhar a favor de alguma coisa, a favor de algo, é assumir o papel de agente de mudança. E agora estamos a falar aqui no capítulo do Segredo do Mundo, ser um agente de mudança no mundo, fazer, e não só no mundo, ser um agente de mudança na nossa própria vida. E ao fazermos na nossa própria vida, vamos estar a emitir essa frequência e essa energia para o mundo. E às vezes a reformulação das palavras, não uma luta, melhor, ao invés de lutarmos contra a pobreza, porque não trabalhar a favor da igualdade, da equidade, não é? E às vezes até torna o caminho mais leve. Torna o caminho mais leve. Então eu percebo o que ela quer dizer aqui. Vou ler aqui uma partilha também da autora, Rhonda. Quando descobri o segredo, tomei a decisão de deixar de ver notícias ou ler jornais. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isto. A autora partilha o seguinte: porque não me faziam sentir bem. Os serviços noticiosos e os jornais não têm culpa por difundirem más notícias. Como comunidade global, somos responsáveis por isso. E é verdade, porque nós consumimos cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E ela escreve sobre isso. Compramos mais jornais quando há um grande drama na primeira página. As taxas de audiência dos canais de notícias disparam quando há um desastre natural ou internacional. Por isso, os jornais e serviços noticiosos dão-nos mais más notícias, porque como sociedade estamos a dizer que é isso que queremos. Os mídia são um efeito e nós a causa. É pura e simplesmente a lei da atração em ação. E é também uma questão de responsabilizar, de autorresponsabilização, de nos responsabilizarmos por aquilo que assistimos, aquilo que vemos. Uma coisa que me faz muita impressão, eu não sei de onde é que vocês me estão a assistir neste momento, deixa-me só beber aqui um bocadinho de água. Em Portugal, eu não tenho televisão. Isto é o lugar onde devia estar uma televisão, mas não está, porque eu não quero.
Mas eu sei que em Portugal o telejornal, não é? As notícias na televisão chegam a 1 hora, 1 hora e meia. Às vezes é 1 hora e meia e depois há mais meia hora que vai lá um comentador, vai lá uma pessoa comentar, uma pessoa que é especializada e vai lá comentar as notícias e dar o seu parecer e não sei. 1 hora e meia. 1 hora e meia da nossa vida. Todos os dias. Alguém faça a conta, porque eu sou de ciências humanas, não consigo fazer a conta aqui de cabeça. Mas já imaginaram o que é 1 hora e meia todos os dias a sermos bombardeados com notícias, com notícias, com notícias. E é assim, é 1 hora e meia de como as coisas estão a ruir. Como há caos. Não é 1 hora e meia de notícias positivas. Devem haver ali, normalmente há uns 15 minutos de boas notícias e coisas boas, mas a ênfase é na coisa má. E é aquilo que traz mais cliques, não é? Aquilo que nós vamos vendo mais, que nos traz mais impacto. Mas é também esta responsabilização. Ok, nós somos a causa, porque só vai haver um serviço se houver procura. E se há procura, eles vão oferecer o serviço, não é? Há aqui uma partilha também de um autor que se chama Michael Bernard Beckwith. E ele escreve o seguinte: aprenda a ficar tranquilo e a desviar a atenção daquilo que não quer e de toda a carga emocional em torno disso. E concentre a sua atenção naquilo que deseja experimentar. A energia flui para onde a atenção se dirige. Isto é uma coisa que eu acredito muito, muito, muito. Ele começa aqui este parágrafo com aprenda a ficar tranquilo. Para mim é uma questão de equilíbrio. Independentemente do que esteja a acontecer, eu tenho uma parte de mim que se pode equilibrar e pode tornar isso a minha realidade. Eu posso tranquilizar-me. As coisas estão a acontecer, eu não tenho que estar sempre a correr, a correr, a correr, é sempre mais uma coisa, é sempre mais uma coisa. Mas não, eu posso acordar e respirar. Sabem uma prática, agora que eu me lembro, que eu tenho feito ultimamente é, eu não tenho despertador. Eu não tenho despertador. Eu sou assalariada, tenho um trabalho, tenho um horário para estar no trabalho e eu não tenho despertador. É uma coisa que para mim é uma liberdade, que eu posso viver a minha vida sem despertador, porque todos os dias eu acordo à hora que é suposto. E acreditem ou não, assim, eu atrevo-me a dizer, eu nunca cheguei atrasada ao trabalho porque adormeci. Nunca. E eu já acordo sem despertador, pá, aí, não sei, há 1 ano e meio. Então as coisas estão a correr bem. Mas isto para dar um exemplo. Ok. Desculpa, estou mesmo junto aqui à janela e apesar de ser uma rua de sentido único, às vezes as pessoas estão bem entusiasmadas. E também estou a gravar num domingo, as pessoas estão mais bem dispostas. Mas eu digo isto para vos incentivar, ou para, melhor, incentivar-te a tomares uma atitude de liberdade. Talvez não seja o despertador, mas é todos os dias quando acordares, vais fazer 10 respirações conscientes. Inspirar, expirar de forma consciente 10 vezes. Uma coisa mínima, por mais mínima que seja, mas que faça a diferença e que te relembre que tu és um ser livre e um ser que é capaz de encontrar tranquilidade dentro de ti. E outra frase do Michael Bernard Beckwith, que eu também sublinhei aqui e quero partilhar convosco, deixem-me olhar para o tempo, boa. Ele partilha o seguinte: o mais bonito nos ensinamentos do segredo é que existe mais do que suficiente para satisfazer toda a gente. Quando nós pensamos no mundo e quando nós pensamos nos nossos desejos, dos desejos dos nossos corações, daquilo que nós queremos para nós, o que tu queres para ti, às vezes é fácil chegares a um ponto de ai não, mas eu não posso ter porque depois significa que as pessoas vão olhar para mim como se eu fosse e se eu tiver significa que os outros não têm. Não.
há mais do que suficiente para satisfazer toda a gente. E o Michael continua aqui a escrever o seguinte: há uma mentira que atua como um vírus na mente da humanidade. E essa mentira é: não há bens suficientes para todos. Há escassez e limitações. E não há o suficiente. E essa mentira faz com que as pessoas vivam no medo, na ganância, na avareza, esta coisa de guardar, guardar, guardar. Guardar para quê? Olha, isso já se tornou uma anedota. Deixem-me terminar aqui, depois eu já conto a anedota interna entre mim e a minha mãe. E esses pensamentos de medo, ganância, avareza e escassez tornam-se a sua experiência. O mundo tomou, portanto, um comprimido de pesadelo. A verdade é que existem coisas boas que chegam para todos. Há ideias criativas mais do que suficientes. Há mais poder do que suficiente. Há mais amor do que o suficiente. Oi, que lindo! Todas estas coisas começam a penetrar uma mente consciente da sua própria natureza infinita. É isso, quando nós nos vemos como seres perfeitos, ok? Seres espirituais perfeitos. Vivemos num mundo de dualidades, somos humanos que temos o nosso lado de equilíbrio e desequilíbrio, mas no nosso ser, a nossa gênese é uma gênese de perfeição, ok? E quando começamos a olhar para esta nossa natureza, que ele chama de natureza infinita, começamos a perceber que há mais do que suficiente para todos. E aquela anedota que eu queria contar, que é a minha mãe, e na verdade foi a minha mãe que fez esta camisola, e segue-se, e também vai ao encontro disto que ela me diz, que ela faz coisas para mim, ou dá-me as coisas, e ela diz, mas não é para tu dares, ouviste? Não é para tu deitares fora, porque eu tenho este hábito de que, se eu já não uso alguma coisa, eu ou dou a alguém, ou faço uma doação, ou deito fora. Porque para mim, eu vivo, eu não sei, eu acredito na abundância infinita das coisas. Eu acredito que não é por eu deitar uma coisa fora que me vai faltar, não é por eu doar a alguém, por eu dar a alguém uma coisa que me vai. Eu penso mesmo a nível macro, de se eu não estou a usar, alguém vai usar. Alguém vai fazer bom uso daquela camisola, daquele vestido. Ainda hoje de manhã, porque ontem estive a arrumar aqui, a reorganizar o meu guarda-fatos com a minha roupa, não é? Porque já chegou o verão, eu queria ter mais perto as roupas de verão e comecei a reorganizar as coisas e olhei para muita coisa que eu já não usava. E foi tão simples pôr num saco e doar. Umas peças, houve peças que eu até tive aqui um amigo comigo que disse: não, esta é a cara da fulana, não sei o que, eu vou ver se ela quer. Há peças que eu dou, há peças que eu recebo de outras pessoas, e este fluxo da vida de que há mais do que suficiente. E aliás, é a minha mãe que me manda esta boca de não é para deitares fora, mas uma frase que eu acho poderosíssima, que a minha mãe diz sempre, eu e as minhas irmãs rimos sempre, mas é verdade, que é: o lixo de uns é o luxo de outros. E vocês podem ter a certeza que esse vosso desejo, aquilo que vocês querem, que é o desejo do vosso coração, alguém está do género: eu já não posso mais com isso, alguém que venha aqui buscar, que me tire isto das mãos. Então é uma questão às vezes só de se encontrarem e de fazerem esta ligação. Então era esta anedota que eu queria, uma anedota real que eu queria partilhar convosco. Mas agora estou aqui já no capítulo do segredo para ti. Ela fala, ela escreve, a autora escreve ou descreve este título como o segredo para si, mas é sobre nós, nós individualmente. E eu sublinhei aqui uma parte que eu achei muito importante, e lê-se o seguinte: tu não és o teu passado. Isto foi escrito por Jack Canfield, que eu já falei já partilhei convosco num vídeo anterior, que é o autor do livro Canja de Galinha para a Alma, que é um livro que eu também gosto muito. E o Jack escreve o seguinte: muitas pessoas sentem que são vítimas da vida e muitas vezes apontam para acontecimentos do passado, como por exemplo o facto de crescerem com pais violentos ou numa família disfuncional. A maior parte dos
Já me perdi, desculpem. Muitas pessoas sentem que são vítimas da vida e muitas vezes apontam para acontecimentos do passado, como por exemplo o facto de crescerem com pais violentos ou numa família disfuncional. A maior parte dos psicólogos acredita que 85% das famílias são disfuncionais. Por isso, de repente, tu deixaste de ser único. Os meus pais, partilha aqui o Jack, eram alcoólicos. O meu pai maltratou-me. A minha mãe divorciou-se dele quando eu tinha 6 anos. Enfim, esta é um pouco a minha história de... Esta é um pouco a história de toda a gente de uma ou de outra forma. Desculpem, é que eu tenho feito vários, eu já filmei para aí uns 3 vídeos, hoje está difícil. Os meus pais eram alcoólicos, partilha o Jack. O meu pai maltratou-me. A minha mãe divorciou-se dele quando eu tinha 6 anos. Enfim, esta é um pouco a história de toda a gente de uma ou de outra forma. A verdadeira questão é: o que é que tu vais fazer agora? O que é que tu escolhes fazer agora? Porque tu podes continuar a focar-te nisso ou focar-te naquilo que queres. E quando as pessoas começam a focar-se naquilo que querem, o que não querem desvanece. E o que querem expande-se. E a outra parte desaparece. É muito isso. Eu partilhei, penso que no primeiro ou na segunda parte desta série de vídeos, uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que ele basicamente acredita que onde nós focamos, ou aquilo em que nos focamos, é para onde a nossa energia vai. E é basicamente sobre isso que se escreve aqui. Independentemente, eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui no canal, independentemente do que aconteceu no teu passado, uma família disfuncional, algum tipo de trauma, é possível dar a volta. É possível dar a volta por cima. É possível começares a ver e a desejar coisas positivas para ti. É possível. E mais do que ser possível desejares e pensares coisas positivas para ti, é possível viver essas coisas positivas. E aqui o Jack Canfield partilha ou fala exatamente sobre isso. Ok, aquilo aconteceu no passado, mas e agora? O que é que tu vais fazer agora? O que é que tu escolhes fazer agora? Sendo que tu tens escolha. Podes escolher acreditar nesta forma de ver o mundo, podes escolher concentrar-te na tua jornada, podes escolher todos os dias fazer uma prática mínima pela tua higiene, saúde mental. Aquilo aconteceu antes, mas e agora? O que é que tu podes fazer? O que é que tu escolhes fazer? Eu sublinhei também aqui mais outros parágrafos que me lembraram também do meu mantra pessoal, que eu já partilhei aqui no meu vídeo algumas vezes. Eu tenho um mantra que eu já tenho... Eu acho que eu criei este mantra para mim nos primeiros anos da minha jornada de espiritualidade e até agora, e eu já tentei trocar de mantra algumas vezes, mas este é um que me toca sempre, 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 que me acompanha sempre, sempre, sempre. Sempre que chega aqui um pensamento ou que eu deteto aqui alguma crença que me puxa para baixo, que me deixa num estado de desequilíbrio, eu volto ao meu mantra de: as possibilidades de ser feliz são infinitas e eu sei que Deus tem o melhor para mim. É uma frase, uma afirmação que eu tenho para mim e que se adequa a qualquer área da minha vida, que me permite... É como se fosse uma bengala à minha fé inabalável, porque eu considero que tenho uma fé inabalável, não interessa o que alguém vai chegar aqui e vai dizer: ah, não, Carmen, tu és maluca. Ok, yeah. Mas ainda assim eu acredito que as possibilidades de eu ser feliz são infinitas e que Deus tem sempre o melhor para mim. E eu sinto na minha vida, e melhor,
vejo. E aqui o que eu quero partilhar convosco, que eu sublinhei. Não seria uma boa ideia começar a usar a expressão mais poderosa eu sou a teu proveito? Que tal? Eu sou capaz de receber todas as coisas boas. Eu sou feliz. Eu sou abundante. Eu sou saudável. Eu sou amor. Eu sou sempre pontual. Eu sou eternamente jovem. Eu sou cheio de energia todos os dias. E até fazer esta prática para ver como é que o corpo reage. Imagina, se tu amanhã acordares e a primeira coisa, e te comprometeres, amanhã vou acordar e a primeira coisa que eu vou dizer, assim que abrir os meus olhos, é: eu sou capaz de receber todas as coisas boas. Eu sou capaz de receber todas as coisas boas. Como é que o teu corpo reage ao ouvir o tom da tua voz a dizer isso? Para algumas pessoas pode ser alerta, não é? Mas é deixar o corpo receber, deixar a nossa mente alinhar-se e equilibrar-se. Porque na verdade tu és capaz de receber todas as coisas boas. Tu és capaz de ser feliz. Tu és capaz de ser abundante. É começar a acreditar, não depender de outras pessoas, de livros, mas quando estás dentro da tua cabeça, no meio do dia, a andar, não sei, a caminho do supermercado para ir comprar pão, eu sou abundante, eu sou feliz, eu sou capaz de receber todas as coisas boas. As possibilidades de eu ser feliz são infinitas e Deus, o universo, tem o melhor para mim. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que o universo tem o melhor para mim. Eu nem preciso de fazer muito. Esta sou eu dentro da minha cabeça. Eu nem preciso de fazer muito. Faço a minha parte e o universo faz a sua. Vou continuar a ler aqui. No seu livro The Master Key System, o sistema da chave mestra, Charles Haanel afirma que existe uma afirmação, olhem que curioso, ele afirma que existe uma afirmação que incorpora todas as coisas que um ser humano pode desejar e que esta afirmação trará condições harmoniosas a todas as coisas. Ele acrescenta: a razão para tal é a afirmação estar em estrita concordância com a verdade, com V maiúsculo. E quando a verdade surge, todas as formas de erro ou discordância têm necessariamente de desaparecer. E a afirmação é a seguinte: sou total, sou perfeito, forte, poderoso, amável, harmonioso e feliz. Sou total, perfeita, forte, poderosa, amável, harmoniosa e feliz. Sou total, perfeita, forte, poderosa, amável, harmoniosa e feliz. Não é lindo termos pensamentos equilibrados, tranquilos sobre nós? Termos crenças positivas, verdadeiramente enraizadas? Eu acho transformador. Enfim, isto foi tudo o que eu sublinhei aqui no livro. Na verdade, ainda temos um tempinho. Eu sublinhei aqui algumas coisas numa das últimas páginas. E eu gosto que o livro basicamente encerra com o tema de responsabilização. Pelo menos eu interpreto isto como sendo responsabilização. E a autora escreve o seguinte: o segredo está em ti. Quanto mais usares o poder que reside em ti, mais o atrairás até ti. Atingirás um ponto em que deixarás de perceber de praticar, porque tu vais ser o poder, tu vais ser a perfeição, vais ser a sabedoria, vais ser a inteligência, vais ser o amor, vais ser a alegria. E aqui uma frase, um texto, na verdade, ou 2 parágrafos da Lisa Nichols, que eu gosto muito, muito dela.
E ela escreve o seguinte: chegaste a este ponto da tua vida simplesmente porque algo em ti continuava a repetir: mereces ser feliz. Tu nasceste para acrescentar algo, para acrescentar valor a este mundo. Simplesmente para ser algo de mais grandioso e algo melhor do que eras ontem. Todas as coisas por que passaste, cada momento que atravessaste, aconteceram para te prepararem para este exato momento. Imagina o que podes fazer a partir de hoje com aquilo que já sabes atualmente. Agora percebes que és o criador, a criadora do teu destino. Então, quanto mais podes tu fazer? Quanto mais podes tu ser? Quantas pessoas mais podes abençoar pela tua mera existência? Isto até me emociona, mas eu não quero chorar. O que vais fazer com o momento? Como vais agarrá-lo? Mais ninguém pode dançar a tua dança. Mais ninguém pode cantar a tua canção. Mais ninguém pode escrever a tua história. Aquilo que tu és, aquilo que fazes, começa neste preciso momento. E eu acho que é uma forma tão bonita de encerrar não só aqui esta série de vídeos, mas também é uma das frases finais, um dos textos finais deste livro, com a responsabilização de seres livre, a responsabilização de escolheres os teus pensamentos, de escolheres as tuas ações e de escolheres de forma intencional as tuas palavras. Eu espero que esta série de vídeos te tenha ajudado e fico muito feliz por ter chegado até aqui. Foi uma jornada muito, muito interessante para mim também entrar em contacto de novo com o livro. E é isso, deixa o teu gosto, os teus comentários. Eu gostava de saber também se há algum livro que gostavas que eu partilhasse aqui, que fizesse um estudo mais aprofundado no meu canal, um livro relacionado com a higiene mental, com autoconhecimento, com espiritualidade. Eu estou aberta a sugestões. E também gostava de saber se gostaste aqui desta série de vídeos, se não. Gosto sempre muito de interagir contigo nos comentários. Nós vemo-nos daqui a alguns dias e até lá, cuida-te. Tchau.